E nós vamos abrir o programa desta quinta-feira falando sobre o caso do ex-jogador Robinho. Porque nas últimas horas, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil. O voto do relator do caso, o ministro Francisco Falcão, foi acompanhado por 8 ministros. Só houve 2 votos divergentes. O placar final, portanto, ficou 9-2. A defesa de Robinho acionou o STF nesta quinta-feira para evitar a prisão imediata do atleta. Os advogados pedem que o STF suspenda a execução da pena até que se encerrem as possibilidades do recurso. O pedido é que ele possa aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. A Corte Especial do STJ, formada pelos ministros mais antigos do tribunal, também decidiu que Robinho deve ser preso de forma imediata. A defesa afirma que na época em que o crime foi cometido, não havia leis no Brasil que autorizassem a transferência para o território nacional de penas definidas no exterior. Ou seja, que a lei, de acordo com os advogados do Robinho, estaria retroagindo para prejudicar o ex-jogador, o que é proibido, de acordo com a defesa. Estamos aqui atualizando as informações do caso Robinho. Agora a defesa do jogador entrou no STF com um pedido de recurso para que o ex-atleta possa aguardar esse julgamento em liberdade, já que o STJ definiu que Robinho, decidiu nas últimas horas, por maioria, que o Robinho deve cumprir a pena no Brasil. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O que dizer sobre esse caso? A Justiça brasileira acertou em julgar que ele deveria cumprir a pena aqui no Brasil. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Bruno Prado, para o Flávio Prado. Bom, primeiro eu queria só dar uma pitadinha sobre essa, digamos assim, essa dúvida, né? Não é nova essa dúvida, né? O crime foi cometido num determinado momento em que uma lei estabelecia aquele tipo de punição, aquele tipo de avaliação, e quando surge o julgamento, muito tempo depois, porque a justiça é morosa, a lei muda e a defesa ou a acusação tenta usar esse tipo de recurso. Mas foi com aquela maneira, foi com aquela lei, agora mudou a lei. Isso dá uma discussão. E aí os magistrados vão ter que decidir. Isso é a primeira observação, né? Por isso que a defesa do Robinho está se agarrando nisso, nesse momento. Muita gente, eu até hoje no elevador ouvi, puxa vida, estão julgando ainda aquele caso do estupro, né? Do Robinho. Olha, é sempre bom esclarecer, né? Não estão julgando nada. Sim. Já houve julgamento, ele está condenado, foi condenado pela justiça italiana. O que a justiça brasileira está decidindo é se ele deve cumprir a pena no Brasil ou não. É isso que está sendo discutido, já que o Brasil não extradita os seus, não há uma relação para extraditar os seus... Os brasileiros natos não são extraditados. Para um país para cumprir pena lá fora. Pronto, esse é o cenário, não estão julgando nada. E nós estamos vivendo um momento, Pedro, que é muito importante saber qual é a justiça que está julgando. É a justiça da Venezuela? É a justiça da Coreia do Norte que julgou o Robinho? Quem julgou o Robinho foi a justiça italiana. Como todo mundo sabe, certo? Ela é baseada nas leis romanas que foram ajustadas ao longo de séculos. É só pesquisar um pouquinho. Então, o Robinho foi julgado por uma república democrática que é a Itália. E teve ele e os seus representantes, teve tudo aquilo que o processo permite para defesa. Contraditório, ouvir testemunhas a favor, pode interrogar as testemunhas de acusação. É um processo longo. Espaço, se não for italiano, for estrangeiro, tem intérprete. Enfim, é um longo processo que existe com todo o direito para o réu se defender. E aí, além de tudo, tem recurso. Não ficou satisfeito? Recorre. O Robinho e os seus defensores usaram tudo isso e, mesmo assim, ele foi condenado. Pronto. O que está em discussão, no fundo, desse discurso todo, que todo mundo está fazendo, e eu estou fazendo aqui um pouquinho só para esclarecer, é o seguinte: estrangeiro comete um crime no exterior. Ele vai para o seu país. Ele é condenado
por uma república democrática, que tem um sistema de justiça secular, ou de séculos, tá certo? Se ele tiver no seu país, esquece. É isso que está em discussão. Aí a justiça, o Superior Tribunal Federal, é que vai decidir se é isso ou não é isso. Quer dizer, tem um país que todo mundo reconhece, um país importante, uma justiça aparentemente respeitável, imagino, né? Por isso que eu comecei dizendo que não é a justiça da Venezuela, nem a da Coreia do Norte, e que deu uma decisão. Ah, não, veio para o Brasil, fim de conversa, ou por um país, outro qualquer. É assim que funciona? Num exemplo menor, o que aconteceu com a FIFA? O FIFA Gate. O FBI pegou os grandões. Pegou os grandões, ou quase todos os grandões. Tá certo? Inclusive brasileiros. Quem tirou o time, escapou, tá certo? O que fez o FBI? Mandou para todos os países indícios, informações. Olha, esse cara aqui foi citado, esse daqui pode justificar uma investigação. A maioria dos países engavetou toda a documentação. Então, muita gente escapou. É óbvio. Então, valeu a pena? Para essas pessoas que fizeram isso, deve ter valido a pena. Sabe? Então, é isso que a justiça brasileira vai decidir. Se vale a pena isso, se deve ser respeitada a decisão de um outro país, de uma justiça que ofereceu todas as condições de defesa, e se o condenado vai cumprir a pena no Brasil. Ou não. Esse é o quadro, o cenário. E a gente vai ter que aguardar. Essa pontuação do Vanderlei é importante porque o STJ, nas últimas horas, de fato, não julgou se o Robinho é inocente ou não. O STJ julgou se o Robinho deveria cumprir a pena ou não. Ou não. É isso. Então, essa pontuação aqui é importante porque o Robinho ele foi condenado por estupro na Itália. Foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália por um crime de estupro ocorrido em 2013. Quando houve a decisão em última instância, em janeiro de 2022, Robinho já estava no Brasil. Como o país não extradita brasileiros natos, a Itália pediu o cumprimento da pena em território brasileiro. É importante dizer que os ministros brasileiros analisaram se a sentença cumpriu os requisitos formais, se foi proferida por autoridade competente no exterior, se o réu foi citado, se a decisão não ofendeu a ordem pública brasileira, entre outros fatores que foram analisados aí pelos ministros brasileiros. Ou seja, eles não discutiram se o jogador cometeu ou não um crime, porque isso já foi discutido lá fora pela justiça italiana. Necessário ressaltar que transcrições de interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial mostraram que Robinho revelou ter participado do ato que levou uma jovem de origem albanesa a acusar o jogador e amigos de estupro coletivo em Milão, na Itália. Em 2017, a justiça italiana se baseou principalmente nessas gravações para condenar o atacante em primeira instância a 9 anos de prisão. Os áudios revelados agora já estavam transcritos no processo. E alguns dos ministros ontem, alguns dos relatores desse caso, citaram esses áudios, né, que acabaram sendo interceptados pela polícia italiana, que o Robinho teria debochado da vítima, e isso foi utilizado ontem, né, nesse julgamento do STJ, que definiu que o Robinho deve cumprir a pena no Brasil e de maneira imediata. Mas cabe recurso. Cabe recurso, tanto que a defesa, a gente já falou aqui, já acionou o STF. Isso aí. E agora fica, né, a cargo do STF. Resposta, né? Até o momento, até 11h30, agora meio-dia e 11, até 11h30, isso aí. Nenhum tipo de manifestação do STF ou do relator do caso. Flávio Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A gente falando aqui do caso Robinho, Flávio. Boa tarde, Pedro, amigos. Eu falei ontem, eu vou falar a mesma coisa. Eu não me sinto com capacidade para falar desse tipo de coisa, não. Robinho é um jogador de futebol. Só. A única coisa que o liga é aquilo que eu teria alguma condição de falar alguma coisa. Ele poderia ser um agricultor, um vendedor, um jornalista, um bancário, um banqueiro, um dono de empresa. Então, o fato dele ser um jogador de futebol, eu não me considero
competente para dizer se está certo ou errado, não. Sinceramente, não tem como opinar, né? Não conheço, não vi o processo. Se lesse o processo também não teria capacidade de julgar, então prefiro passar batido. Ele simplesmente é um jogador de futebol. A única coisa que o liga é aquilo que eu poderia eventualmente falar. Então, eu passo batido, eu não tenho como falar. Qualquer coisa que eu fale, eu tô, sabe... O Robinho não é um cara que eu tenha simpatia, nunca tive. E até por isso é ruim falar. Você pode partir do lado pessoal e eu prefiro ficar na minha. Até uma informação que saiu agora, o ministro Luiz Fux foi sorteado relator do habeas corpus do Robinho, né, o pedido de defesa do ex-jogador, para não ser preso de maneira imediata. Os advogados do Robinho querem que o ministro do STF, Luiz Fux, suspenda a ordem de prisão autorizada pelo STJ até que os recursos que ainda podem ser apresentados sejam julgados. Então, agora também está saindo aqui essa informação, o ministro Luiz Fux, ele foi sorteado como relator do habeas corpus de Robinho. Então, cabe aí ao ministro Luiz Fux, né, fazer aí essa decisão ou algum tipo de decisão. Por enquanto, até às 11h30 da manhã, nenhum tipo de posicionamento do STF sobre esse caso envolvendo o Robinho. Muito boa tarde, Bruno Prado. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A gente falando aqui do caso Robinho. Bruno. Bom, é a justiça que define as questões, o que deve acontecer, o que não deve. Todos têm direito à ampla defesa. A justiça italiana entendeu que ele era culpado no crime que ele foi acusado. A justiça o condenou já em todas as instâncias. E aí a decisão ontem do STJ era uma questão jurídica, não era uma questão do mérito da questão, não era uma questão do mérito, se ele é culpado ou inocente, era uma questão jurídica, né? O ideal seria que não tivesse nenhuma interferência da opinião pública, que fosse apenas uma questão de interpretar a Constituição. A maioria entendeu que a pena pode ser cumprida no Brasil e agora a defesa dele entra com os recursos que tem direito, como qualquer pessoa tem. Foi no STJ e entrou com recurso numa instância superior, que é o STF. O relator pode decidir monocraticamente ou não, ou pode jogar para a turma, ou enfim. E aí a decisão nas próximas horas ou próximos dias deve sair do Luiz Fux, que foi sorteado como relator. E aí, se eles entenderem que não, Robinho será preso nos próximos dias. É uma questão jurídica, né? Uma questão... o crime já foi julgado na Itália, a justiça italiana entendeu que ele é culpado, e aí é uma questão se um brasileiro pode cumprir pena aqui por uma condenação em outro país, né? Ontem a maioria do STJ entendeu que sim. Que eu não tenho conhecimento jurídico para discutir, acho que essa discussão deveria ser especificamente jurídica. A questão do mérito ficou lá na Itália, aqui a discussão de ontem deveria ser jurídica e eu não tenho essa capacidade de fazer uma discussão jurídica, de ler e analisar. Ele deve cumprir pena aqui ou não. Posso até ler e ter uma opinião, mas seria uma opinião de leigo. Então, a partir do momento que veio para cá, é uma discussão jurídica. O Brasil, ele pode fazer com que brasileiros cumpram pena aqui por uma condenação no exterior? Essa é a discussão, não é a discussão se ele é culpado ou inocente. Então isso é jurídico e eu não tenho capacidade jurídica de interpretar se o Brasil tem ou não. Ontem mesmo 2 entenderam que não, né? Mas a maioria entendeu que sim. Placar de 9-2, portanto, o STJ formou maioria para que Robinho cumpra a pena de maneira imediata aqui no Brasil.